E a gente vai conversar nos próximos minutos sobre o papel do colaborador na segurança da informação. E aí vem esse assunto que não é novo, mas começa a aparecer sempre com uma roupagem diferente, né, com um viés diferente, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o papel do colaborador na segurança da informação. Antes mesmo de eu me apresentar e de eu entrar no tema propriamente dito, cada um aqui dos presentes pode se questionar: puxa, mas o que eu tenho a ver com a segurança da informação, né? Às vezes o pessoal que trabalha na área da educação, na área da saúde foi citado aqui, em outras áreas que não tem ligação direta com tecnologia, mas o que eu tenho a ver com segurança da informação? E isso é muito importante, e esse tema de hoje é muito importante. Cada um de nós tem uma grande responsabilidade sobre a segurança da informação, de modo mais objetivo. Por quê? Porque a evolução dos ataques digitais, a evolução dos crimes digitais, foca cada vez mais nas pessoas. Então, até antes de eu entrar no tema propriamente dito, né, preparando por que eu vou ter que seguir tudo isso que o consultor Paulo está falando aqui? Porque numa leitura mais moderna da segurança da informação, o alvo dos ataques digitais são as pessoas. Olha que importante isso. Paulo está querendo dizer que um hacker, né, que é o famoso aí, né, o hacker que vai invadir a empresa, que vai roubar dados, ou o crime organizado, ou os criminosos digitais, eles não vão atacar a tecnologia? Exatamente. Eles até vão atacar a tecnologia como segundo momento. Tenham em mente, levar isso dessa palestra muito claro, muito importante. O primeiro alvo de um ataque digital é o colaborador, né? O primeiro alvo de um hacker numa abordagem moderna, que é o que a gente já está vivendo hoje, né? O primeiro alvo de um hacker, de um criminoso digital, de um cybercrime, de um cyberataque, é o colaborador da empresa. Você que está me ouvindo aqui, você será o vetor, ou potencialmente, ou não serão, né? Estarão aqui treinados e conscientizados na nossa palestra, mas assim, vocês serão o meio pelo qual o hacker deseja invadir a empresa. Então, se eu sou um hacker, ou um criminoso digital, ou até estelionato pega muito na cibersegurança também, né? Eu quero invadir a empresa. Eu não vou atacar diretamente a empresa. Eu vou em cima dos colaboradores, através de um phishing, de um e-mail, de um golpe, de uma fraude, ou até presencialmente, fisicamente, na unidade, no local, tentar obter alguma informação. Como mensagem inicial dessa nossa conversa, dessa nossa palestra, tenham em mente que você, colaborador, será o primeiro alvo de um crime digital, de um ataque digital. Legal, pessoal? Tendo isso em mente, então, minha rápida apresentação. Sou Paulo Silva, diretor de consultoria da Tracker Segurança da Informação, doutor pela Federal de Santa Catarina, auditor líder 27.001 e 27.701, e aqui a parte docente, graduação, pós-graduação, a gente leciona um pouquinho por aí. Quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, ou mesmo quem se interessa pelo tema de segurança da informação, pode nos seguir lá nas nossas redes sociais, principalmente LinkedIn e YouTube. Então, muito rápido aí a minha apresentação, entramos no nosso tema propriamente dito, né? Montei um roteirinho aqui para a gente conversar e a gente vai discutir nos próximos minutos esses 5 temas aqui. A consciência dos ativos de informação. Qual é o papel do colaborador na segurança da informação? Então, primeiro tópico, eu até diria que é o mais importante de todos, que é o que eu já vou entrar logo em seguida, é a consciência em relação aos ativos de informação. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre participar das campanhas da empresa. Ó, é o que a gente já está fazendo aqui hoje, né? Muito importante os colaboradores participarem da Semana de Segurança da Informação e outras campanhas da empresa, né? Na sua unidade, na sua empresa, quem não pôde participar hoje, está gravado o vídeo e depois você recebe a gravação e os demais colegas podem participar aqui também dessa e de outras palestras, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as políticas de segurança em relação ao papel do colaborador
E um pouquinho também sobre as políticas de proteção de dados. Sim, parte de Lei Geral de Proteção de Dados. É muito famoso, é muito falado, alguns já ouviram falar mais, outros menos, né? Mas também cada colaborador tem uma responsabilidade e um papel em relação à proteção de dados e à Lei Geral de Proteção de Dados. No final, a gente vai falar um pouquinho sobre reporte de incidentes, que também é um papel, uma função, uma atividade importante dos colaboradores na empresa. Falar um pouquinho da consciência dos ativos de informação, então. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o que está aqui no slide, né? Que isso aqui é a base do papel do colaborador e uma das questões mais importantes para cada um de vocês propagar a segurança da informação na empresa. E a questão é: qual o valor dos ativos de informação, né? Ter essa consciência de que a informação que vocês manuseiam no dia a dia é um ativo de informação. Tá? Eu quero trazer primeiro esse termo aqui, ativo de informação. Né? Cada colaborador tendo essa consciência, puxa, o que eu manuseio no dia a dia é um ativo de informação. Então você terá um comportamento seguro na empresa a partir dessa constatação, dessa consciência. Legal? Mas Paulo, que história é essa de ativo de informação? O que é isso? Não tenho nada lá na minha área, né? Ativo de informação é a informação que tem valor. Tem valor para a empresa, dentro da empresa e fora da empresa. Isso que eu quero trazer para vocês. Aquele Excel, planilhazinha do Excel que vocês manuseiam no dia a dia é um ativo de informação. Ah, Paulo, mas tá de brincadeira, é um Excelzinho ali, ó. Tem umas linhas, umas colunas, não tem nada lá dentro. Esse é um problema da segurança. O colaborador, ele e vocês, estão muito acostumados com a informação sua do dia a dia. Tá? Pô, eu mexo naquele Excelzinho lá todo dia, que lá não vale nada. Documento do Word, PDF. Ah, eu mexo num PDFzinho lá, aquilo ali é tranquilo, não tem nada. Então tenham a consciência, a percepção que a informação que vocês manuseiam no dia a dia, vocês já estão muito acostumados com ela. Sistemas de informação também, né? Ah, login e senha, eu acesso o sisteminha da empresa, acesso um sistema, acesso à internet, acesso à área de arquivos ali, o Drive, né? Todo colaborador está muito acostumado com as informações que já manuseia no dia a dia. E meio que passa a não ter valor para cada colaborador no dia a dia. Isso aqui, ó, meu, eu já vi tanto, né, que não vale nada. Então, esse é o primeiro ponto, né? Faça uma reanálise das informações que vocês manuseiam no dia a dia. Certamente, eu tenho certeza que essas informações são ativos de informação. São informações que têm valor para alguém dentro da empresa ou fora da empresa, tá? E agora eu quero falar um pouquinho do nosso amigo mal intencionado. Porque o que acontece, né? O bem intencionado, ele não percebe a maldade nas coisas. E isso a gente vê no dia a dia da segurança da informação. A gente tem a figura, né, da pessoa, do colaborador bem intencionado, que é o nosso público aqui, certamente todos os colegas são bem intencionados. E é um outro problema de segurança, né? O bem intencionado, ele não vê a maldade nas coisas, ele não vê o que alguém poderia fazer com aquela informação, bem ou mal, né? Então, se eu estou dentro da empresa e eu sou um colaborador bem intencionado, eu colocaria entre aspas, né, quase no bom sentido, inocente, né? Ah, eu tenho um Excel cheio de CPF, cheio de dados de colaboradores, cheio de dados da empresa ou de clientes, né? Ah, eu tenho um Excel lá, ah, esse Excel tá tranquilo, não vale nada. Ah, eu tenho um PDF também, pô, um PDFzinho não tem nada demais. Então, ter esta percepção é a primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui, ter essa percepção do ativo de informação. Olhar a informação de vocês na área com outros olhos. Bom, essa informação aqui ela é importante. E por que ela é importante? Ela tem valor para o mal intencionado, tá?
Então, saber também que tem essa figura fora da empresa, ou às vezes, infelizmente, até dentro da empresa, do mal intencionado. E o mal intencionado, ele encontra o valor nos dados, tá? Vou trazer para vocês um caso aqui de dezenas que eu poderia trazer, né, de colaborador mal intencionado. Pegamos um caso numa empresa em que um colaborador da empresa, ele achou lá num compartilhamento público, sabe aqueles compartilhamento público temporário na rede, né? Então, um colaborador da empresa, caso real, que a gente acompanhou durante consultoria, né? Um colaborador da empresa encontrou numa pastinha de rede pública, publicada na rede, uma lista com o salário de alguns colaboradores. Né? Na verdade, era o salário completo dos colaboradores, né? Bastante ativo de informação. Então, com o salário completo dos colaboradores. Né? Pô, esse colaborador, ele simplesmente podia ter não feito nada, ou melhor, né, que é o reporte de incidente, ele poderia ter avisado o RH, olha, tem um arquivinho público lá que não devia estar. O que esse colaborador fez? Gente, caso real, né? Esse colaborador pegou esse arquivo, salvou para si e começou a vender a informação de salário dos colegas. Ele começou a vender, ô Joãozinho, quer saber quanto é que ganha o teu colega aí que trabalha contigo? Eu vou te vender a informação do salário do teu colega. Tá? Ô Pedrinho, quer saber quanto é que ganha o teu chefe, o teu diretor, o teu gerente, o cara que trabalha aí contigo? Então o cara começou a vender, olha, um mal intencionado. Ele se apropriou da informação da empresa e começou a vender a informação de salário dos colegas. Aí que eu quero trazer o exemplo do mal intencionado. Tá? O mal intencionado, eu usei um exemplo mais crítico aqui, salário, mas poderia ter sido várias outras coisas. Eu já peguei casos de especificação técnica de máquina na indústria. Tá? Um colaborador pegou, obteve acesso a uns arquivos, copiou e foi vender para o concorrente. Tá? Bateu mesmo na porta do concorrente, eu tenho esses arquivos aqui, é um, entre aspas, ali meio que um segredo industrial, né? E eu fui vender, o colaborador mal intencionado foi vender para o concorrente a informação de segredo industrial. Então, duas coisas para a gente iniciar, né? A percepção do ativo de informação. Gente, pode ser a informação mais básica do mundo, né? A menos que ela seja pública. Se é uma coisa que está pública na internet, beleza. Né? Qualquer coisa de receita de alimentos, a especificação de máquina ou relatório, modelo de relatório da empresa, qualquer coisa é ativo de informação e é informação importante, uma vez que não está público na internet, tá? Então, primeiro, duas coisas para encerrar esse slide. Ter a percepção do ativo de informação, vocês trabalham com informações que têm valor para alguém, e ter a percepção do mal intencionado, dentro ou fora da empresa. Nem quero falar tanto dentro, né? Fora da empresa também, muita gente mal intencionada que vai usar aquela informação para obter alguma vantagem. Tendo essas duas percepções, a gente já começou muito bem a nossa palestra aqui, né? Eu trabalho com informações que têm valor e alguém vai querer usar essas informações de uma maneira inadequada para obter uma vantagem. Legal? Visto isso, vamos avançar um pouquinho aqui, né? Quanto dependemos dos sistemas de informação, quer dizer, a empresa depende dos sistemas, né? Experimenta aí na tua área, no teu setor, ficar sem computador, sem sistema de informação, né? Quanto tempo dura o teu trabalho, né? Quanto tempo você consegue trabalhar sem ter um sistema, um software para consultar ou mesmo arquivos? Então, as empresas dependem dos sistemas de informação. Por que eu estou falando isso? Porque o mal intencionado vai tentar invadir o sistema de informação e roubar dados também, né? Quanto que dependemos das informações corporativas, né? Quer ver um outro caso aqui que me surgiu agora, vou trazer aqui, muito recente que está acontecendo. Os bandidos, criminosos digitais, estão telefonando para as empresas e dizendo que roubaram os dados, sem ter roubado nada, tá? Então, isso caso real que a gente pegou aí semana passada, semana anterior, ligando para clientes nossos esses casos, tá? Eles ligam para tua empresa ou para tua unidade e falam, e ligam mesmo, né? E falam, ó, roubei os dados, eu quero cobrar um resgate aí, senão eu vou abrir tudo na internet, vou denunciar vocês, vou prejudicar aí a imagem da empresa. Mas eles não roubaram nada, eles obtiveram partes de informações públicas. Eles montam uma base de dados, sim, para dizer que roubaram, né? A gente pede um exemplo,
eles mostram um exemplo, então eles roubaram a base de dados, eles montam uma base de dados como se fosse roubada, mas não roubaram, não invadiram a empresa, é estelionato. Não invadiram a empresa, não roubaram nada, mas eles acessam informações públicas na internet, e aí vem o nosso papel de colaborador. Daqui a pouco a gente deixou essas informações públicas, daqui a pouco cada colaborador contribuiu para deixar um pouquinho mais de coisa pública para os bandidos roubarem. Então eles roubam, eles fazem uma compilação, uma montagem do que está público e montam uma base de dados toda furada, né? Cheia de coisa faltando, porque não é uma base roubada verdadeira, real, né? E eles ligam para a empresa, a gente já viu isso acontecer, e dizem, ó, roubamos os dados e a gente quer cobrar um resgate. Vocês têm que pagar aí, senão a gente vai publicar tudo e vai prejudicar a imagem da empresa, ou vai denunciar e vocês vão ter multas pela LGPD e assim por diante. Aí a gente pede um exemplo da base e eles mandam, ó, tá aqui, ó, um cliente de vocês, a gente roubou, aqui a gente tem esses dados, mas é tudo coisa compilada da internet. Então, a informação corporativa é importante, é um ativo de informação e a gente precisa proteger. Informações de clientes aqui, claro, vai na mesma linha, né? Mesmo que a gente depende e precisa proteger as informações internas da empresa, as informações de clientes até mais ainda, pela Lei Geral de Proteção de Dados. Ainda no contexto que a informação tem valor, né? Nós temos, então, a operação da empresa dependendo dos ativos de informação, né? Você na sua área não faz mais nada, ou quase nada, ou o setor do teu lado não faz nada, ou quase nada, se não tiver informação, né? A operação depende da informação, a gestão depende da informação. Diretores, gerentes, gestores não tomam decisões sem a informação correta e adequada. E aí eu concluo com essa frase aqui, né? Informação valendo mais do que ativos físicos. Isso é legal para a gente ter um comparativo, né? Pô, todo mundo sabe que na área educativa, por exemplo, né? Um projetor multimídia, numa sala de reunião, o projetor multimídia, ele tem um custo, né? Se quebrar esse projetor, eu tenho que colocar outro, tenho que mandar consertar, tem um custo. Então, um projetor multimídia tem um custo. Coisas simples. Uma mesa, uma cadeira, tem custo. Os ativos físicos têm custo. O equipamento, né, o notebook, se vocês quebrarem o notebook, bater, esbarrar, quebrar um notebook, isso ali tem um custo, né? Tem um valor. E agora eu tenho essa ideia de que a informação vale mais do que ativos físicos. Se um notebook tem valor, quanto é que vale na mão da pessoa errada ou na mão de uma pessoa mal intencionada, esperta? Quanto é que vale uma planilha do Excel? Quanto é que vale um documento do Word que vocês manuseiam no dia a dia? Então, as informações na mão da pessoa certa, mal intencionada, né? Se o cara souber o que fazer e ele for mal intencionado, ele ganha dinheiro e prejudica a empresa, tá? Tenham isso em mente. A informação vale mais do que os ativos físicos. E se a gente protege os ativos físicos, então por que não proteger a informação, né? Na unidade de vocês, na empresa de vocês, não tem alarme físico, né? Alarme, cadeado, guarda, vigilante lá na entrada, né? Então olha quantos controles a gente coloca para proteger um ativo físico. Olha que comparação que dá para fazer, né? Pô, cadeado, alarme, circuito de TV, vigilante, né? A gente é acostumado nas empresas a colocar um monte de controle para proteger mesa, cadeira, dinheiro muitas vezes não vai ter dentro da empresa, isso não tem mais, virou tudo digital, né? Então a gente coloca esse monte de controle, claro, para proteger a gente fisicamente, a nossa vida, né? Mas também para proteger os ativos físicos. E se eu tenho tanto controle para proteger o ativo físico, por que não colocar controles também para proteger o ativo de informação? Esse é o ponto, né? Precisamos de controles. Se eu parto do princípio que a informação tem valor e alguém vai ganhar dinheiro e prejudicar a empresa, o mal intencionado, se a informação tem valor e eu protejo tanto o ativo físico, por que não proteger o ativo de informação? Tá? E aí começa, agora que começa, né? Não, brincadeira. Né? E aí começam os nossos controles, aí começa a nossa palestra. Por que a gente está fazendo isso tudo? Por que temos uma semana de segurança da informação? Por que temos uma palestra de segurança da informação?
Controles para proteger os ativos físicos. Legal? Mas se eu, falo bastante, né? Se eu na minha área, no meu setor, no meu dia a dia, eu não tenho a percepção de que aquela informação tem valor, aí eu não vou seguir controle nenhum. Então a primeira percepção é ter o entendimento de que o que eu manuseio no dia a dia tem valor. Ah, mas Paulo, o que eu tenho lá não vale nada. Bom, mas você tem no mínimo uma credencial de acesso a um sistema. Você tem um usuário e senha, né, de rede, no mínimo. Só aí já é um gigantesco ativo de informação. Imagina, você tem um usuário e senha de acesso à rede corporativa. E dentro da rede corporativa estão todos os ativos de informação da empresa. Né? Então, não escapa, gente. Todo mundo tem ativo de informação para manusear, tá? No seu dia a dia. Então, primeiro ponto, fechando aqui, consciência do ativo de informação. A informação tem valor, alguém vai querer tirar vantagem sobre ela e eu preciso protegê-la através de controles. Agora a gente começa a falar dos controles. Uma coisa que eu sempre brinco, sempre falo, né? Quando a área de TI bloqueia o nosso acesso, quando a área de TI coloca uma senha difícil lá para a gente ter que digitar, né? Caramba, 12 caracteres, maiúscula, minúscula, quando a TI dificulta a nossa vida, quando a TI bloqueia um acesso a uma página maliciosa, bloqueia um e-mail lá na nossa caixa de e-mail, não é porque a TI é malvada e não quer que a gente trabalhe. O setor de tecnologia está protegendo os ativos de informação. E se todos os colaboradores tiverem essa percepção, então a gente vai ter mais benefícios, mais gente ajudando. Né? Pô, que legal que a senha é complicada, está protegendo a informação. Que legal que bloquearam o meu acesso, está protegendo a informação. Tá? Então a segurança, os bloqueios, as travas, as dificuldades são para ter essa percepção do ativo e o bloqueio do ativo de informação, a proteção do ativo de informação. Legal, pessoal! Eu vi que tem vários comentários aqui, mas certamente eu não vou lê-los pelo nosso tempo. Vamos seguir em frente. Bem tranquilo daqui para frente, né? Agora que eu sei que eu tenho ativos de informação e que existe um mal intencionado que vai tentar obter alguma vantagem com ele, eu tenho que participar das campanhas da empresa. Então, o primeiro papel do colaborador é ter a consciência do ativo e participar do que a gente está fazendo aqui agora, né? Participar das campanhas da empresa, participar ativamente dos treinamentos, conscientizações, campanhas. Quando o setor de TI manda aquele bannerzinho, tá aqui na tela, né, vários exemplos de bannerzinhos. Quando o setor de TI manda aquele bannerzinho de segurança, aquele recado, pô, aquilo é importante. Pô, mas que chato, né? Ter que ler um e-mail aqui, me atrapalhando no dia a dia. Não, aquele e-mail é importante. Muitas vezes é uma dica de segurança de um golpe que está acontecendo nesse momento, que você precisa dessa informação para proteger a empresa e para se prevenir. Lembra que não é o setor de TI que manuseia os ativos de informação o dia todo, né? Quem manuseia a informação o dia todo é você, colaborador, lá na área, lá na ponta. Vocês têm a informação na mão, então vocês que têm que proteger, né? Outra coisa importante, participar das avaliações de conhecimento. Eu acho que aqui na Semana de Segurança vão ter avaliações de conhecimento também. Né? Questionáriozinho, responder lá o questionário e tal. Então, participar dessas ações que a empresa faz, é muito importante para a sua conscientização. Vou até trazer um outro ponto aqui, pessoal. A segurança da informação também é importante na casa de vocês, dentro de casa, né? Vocês em casa não navegam na internet, jogam joguinho em casa, faz compra no comércio eletrônico, usa internet banking? Então, a conscientização de segurança é importante dentro da empresa e para você em casa. Se você participa das campanhas, dos treinamentos da empresa, você vai estar mais seguro na sua casa também. Olha que legal, né? A empresa está te dando um treinamento, uma conscientização que vai te ajudar na tua vida digital em casa também, né? Então é importante participar dos treinamentos e das conscientizações para vocês na empresa
e levar esse comportamento seguro para vocês em casa também. Só tem a ganhar. Venha e participe de todos os treinamentos, conscientizações e campanhas da empresa. Leia os e-mailzinhos de conscientização semanais ou quinzenais. É muito importante. Legal? Ah, falei aqui um pouquinho dos testes de phishing, né? Participar também, estar atento aos testes de phishing, né? A empresa constantemente faz testes de engenharia social. A empresa manda e-mails com golpes intencionais ali para ver quem é que cai, quem é que clica e tal. Então é importante o colaborador estar atento. Não vou dizer participar do phishing, que vocês não participam, né? Ele chega para vocês. Mas é importante estar atento, acompanhar, né? Pô, teve campanha de phishing, né? De golpe intencional da empresa para testar os colaboradores. Eu caí no teste, não caí no teste, quem caiu no meu setor? Então, também está envolvido com a questão dos testes de phishing, é muito importante, porque isso aqui é o principal vetor de contaminação. Seguindo em frente aqui nos nossos controles de segurança da informação, vamos passar para o controle mais importante de todos, né? Falar das políticas de segurança. Precisamos ter procedimentos que nos tornem seguro ou que nos mantenham seguros, né? Então, essas políticas são esses procedimentos, né? Vai ser a política, a norma e o procedimento. Mas essas políticas de segurança são o início das regras que vão me manter mais seguro na empresa. Papel importantíssimo do colaborador, então, né? Uma vez que eu vou agora contribuir para a segurança da empresa. O papel do colaborador é conhecer e cumprir as políticas de segurança, né? E principalmente a PSI, a Política de Segurança da Informação. Ah, Paulo, pô, o que tu está dizendo? Eu tenho que decorar a política de segurança? Né? Eu tenho que conhecer a política de segurança toda de cabo a rabo, ler ela, aprender e tal. Não é isso tanto que a gente quer, né? A política de segurança, ela tem que ser algo vivo e prático dentro da empresa. Então, em primeiro lugar, você tem que saber que existe uma política de segurança, identifique, né, qual é a sua política de segurança, aonde ela está armazenada. Então, primeiro passo do colaborador, ó, tem uma política de segurança, já sei que tem. Aonde que ela tá? Se eu precisar consultar, ou com quem que eu tiro dúvida? Tá, às vezes eu não vou lá ler o documento da política, mas pô, é com o setor de TI, é com a área de segurança, é com o meu superior, com quem que eu tiro dúvida? Ah, eu quero conhecer mais da política de segurança, tá? Então a política de segurança tem que ser um documento de consulta. Pô, eu tô lá usando o e-mail. Será que eu posso ou não posso fazer isso? Né? A gente sempre se pergunta dentro da empresa, eu sempre falo assim, que a gente sabe quando tá fazendo algo diferente. Né? Tem o teu dia a dia, tem aquilo que tu sempre faz. Bom, aquilo que tu sempre faz provavelmente está certo, porque é o dia a dia, né? E tem aquilo que a gente tem dúvida. Lá no interior, lá dentro, a gente tem uma duvidazinha. Cara, mas será que eu posso mesmo fazer isso? Né? Vou passar a minha senha de acesso do sistema lá para o meu colega da outra área. Não pode, claro que não. Será que eu posso fazer isso? Acessar um tal site, botar um documento na internet. Será que eu posso fazer isso? Se tem dúvida, sempre se questione. E o documento da política de segurança tem que ser um documento vivo, de consulta, do seu dia a dia. Então, saiba que existe o documento da política de segurança, saiba onde ele está armazenado ou com quem que você vai tirar dúvida e faça uso do documento da política de segurança. É isso que a gente quer, que você trabalhe com o documento da política de segurança. Uso seguro dos recursos. O que a política traz, né? A política traz o uso seguro dos recursos corporativos. Isso é a política de segurança. Ela é o comportamento do colaborador, é para você, tá? Política de segurança não é para o setor de TI e não é para os equipamentos. A política de segurança, ela é escrita para você, colaborador. E o que ela trata? Qual é o comportamento esperado, desejado da empresa frente aos recursos que a empresa te fornece? A empresa te fornece um e-mail, um acesso à internet, né? um acesso à rede, um usuário de rede, sistemas, arquivos, daqui a pouco um celular corporativo, um notebook corporativo. Então, daquilo que a empresa te fornece, como é que a empresa espera que você se comporte? Qual o comportamento esperado pela empresa
frente aos recursos entregues por ela. Isso é a política de segurança, é prática, é viva e ela deve ser consultada por cada um de vocês. Legal? E aí vem o uso seguro dos recursos corporativos, que eu já falei um pouco, né? Equipamentos, eu recebi o equipamento da empresa. Como é que eu não devo usar? Está lá na política de segurança. Sistemas, eu tenho acesso ao sistema A, ao sistema B, ao sistema C. Como é que eu posso usar esses sistemas? Agora está se falando muito em inteligências artificiais, né? A gente começou a usar aqui na empresa uma IA. Para que eu posso usar essa inteligência artificial, né? Para que eu não posso usar a IA? Então é a bola da vez aí as IAs, né? Credenciais de acesso, meu usuário e senha. Posso anotar no papelzinho? Posso anotar no notepad e guardar no desktop? Posso compartilhar minha senha com outro colega da empresa? Não. Tá bem claro lá na política, né? As senhas de acesso são pessoais e intransferíveis. Os acessos e, inclusive, a política de segurança trata dos ambientes físicos, ok? Trata dos ambientes físicos. Os ativos de informação em relação aos ambientes físicos. Legal? Então, muito importante, pessoal, política de segurança da informação. Avançando nessa ideia de conhecer e cumprir a política de segurança da informação, ela trata também do uso dos recursos pessoais no ambiente da empresa. Olha só, o outro lado da moeda, né? Eu, colaborador, estou trazendo meu celular pessoal para dentro da empresa. O que eu posso e o que eu não posso fazer? Eu, colaborador, estou trazendo um pendrive para dentro da empresa. Eu estou trazendo um notebook para dentro da empresa, né? Recursos pessoais no ambiente da empresa, mas não apenas equipamentos, não apenas o celular pessoal, mas, por exemplo, o teu e-mail pessoal. Né? Você tem não é um equipamento, você tem um e-mail pessoal. Posso utilizar o meu e-mail pessoal dentro da empresa? Está lá na política de segurança. O que a empresa deseja de mim? O que a empresa espera de mim? Está lá na política de segurança. Posso ou não posso usar o meu e-mail pessoal? Eu tenho um armazenamento pessoal. Eu tenho um Google Drive, um Dropbox, um OneDrive pessoal. Eu tenho uma área de armazenamento, uma nuvem pessoal. Posso usar ou não posso usar? Para que pode usar? Então, de tudo que vocês têm de recurso pessoal, a política de segurança deve definir como se comportar. E eu até já trago a regra principal para vocês, a regra geral né? Separar o pessoal do profissional. Salvo exceções, essa é a regra geral de todas as empresas, né? Separar o pessoal do profissional, utilizar o profissional, recurso profissional, apenas para fins profissionais e utilizar recurso pessoal apenas para fins pessoais, tá? Regra geral de ouro para todas as empresas aí, salvo exceções. Dá uma consultada, até para conhecer a tua política, né? Dá uma consultada, dá uma analisada na tua política lá em detalhes. Olha esse próximo tópico aqui, que importante e interessante. Atenção, papel do colaborador na segurança da informação, né? Atenção aos procedimentos operacionais. O que eu quero dizer com isso, né? Trabalhar de acordo com os procedimentos da empresa, né? Trabalhar de acordo com... O que isso tem a ver com a segurança da informação? Paulo, tá viajando aí, né? O que tem a ver com a segurança da informação, procedimento operacional? Eu nem estou falando de procedimento de segurança. Eu estou falando de procedimento operacional geral aí, né? O que tem a ver é o seguinte: as fraudes começam nas exceções. As fraudes, os golpes e fraudes e crimes digitais começam nas exceções. E a gente já tem mais de 15 anos, estão mais de 15 anos no mercado aí, quase 20 anos, já com bastante experiência para entender que é isso aqui o grande problema. A exceção. Eu estou lá trabalhando, falando de crimes digitais, né? Vazamento, roubo de dados, estelionato e assim por diante. Eu estou lá trabalhando no meu dia a dia, fazendo o que eu sempre faço. Cara, eu conheço o meu procedimento de trabalho, né? Eu pego aqui, entrego ali, devolvo lá, cadastro aqui, dou um enter e acabou meu trabalho. Então, o que você sempre faz? Documentado ou não, nem estou falando de procedimento escrito. Documentado ou não, você sabe o que você sempre faz.
e comece a ter um alerta, uma atenção nas exceções desses procedimentos do dia a dia. O que são as exceções? Quando um colega me fala: "Ah, ô Paulo, quebra um galho para mim hoje, me dá uma ajudinha aqui nesse negócio, vamos fazer diferente?" Tá? Opa, exceção, peraí. Eu sempre fazia isso. Ah, agora me manda a planilha por WhatsApp. Tu sempre me manda por e-mail, né? Mas será que esse mês tu pode me mandar a planilha por WhatsApp para agilizar o negócio aqui? Exceção, tá? Pô, tu sempre acessa o sistema lá, vamos fazer diferente esse mês? Então, muita atenção nas exceções do seu dia a dia, tá? Porque ali às vezes é uma quebra da segurança, é uma violação da segurança e é uma brecha que vai ser aberta para a segurança da informação, tá? Vou fazer a ressalva aqui, eu não estou dizendo que não é para ajudar o coleguinha de trabalho, tá? É para ajudar todo mundo, você pode ajudar o seu colega de trabalho, você pode quebrar um galho para alguém, você pode dar uma ajudinha para o outro colega, mas fique atento. Qual é essa ajudinha que estão me pedindo? Por que estão me pedindo ajuda? Por que estão me pedindo isso? Tá? E uma coisa que eu sempre falo, converse com mais alguém. Se você está num caso excepcional, conversa com mais alguém, chama tua liderança, teu superior imediato, fala, olha aqui, ó, Joãozinho está me pedindo tal coisa, vamos fazer? Tá? Eu já vi, aqui é muito importante, eu preciso falar isso, tá? Eu já vi, mais de uma vez até, colaboradores bem intencionados entrarem em golpes e fraudes de gaiato. O cara não era o golpista, não era o fraudador, mas ele, sem querer, ajudou ao golpista, ajudou o fraudador e entrou de gaiato num golpe, numa fraude. Tá? Porque você foi ajudar o coleguinha, liberou o acesso dele, ele teve acesso ao que não devia, roubou dados, e aí tá feito o golpe e a fraude. Tá? E eu já vi colaboradores terem que ir na polícia depor, né, se explicar, porque empreendeu uma ação indevida, que era um caso excepcional. Então fica a dica aqui, cuidado daqui a pouco para não entrar num golpe, numa fraude, num roubo de dados, num crime digital, sem querer, às vezes ajudando nem só um colega de trabalho, mas um cliente, um fornecedor, um parceiro, qualquer pessoa que seja, tá? Atenção aos procedimentos operacionais e lembrem-se sempre que as fraudes começam nas exceções. Legal? Política de segurança da informação, muito importante. Conhecer e cumprir a política, não precisa decorar ela, saber que ela está lá e usar ela como documento de consulta vivo no seu dia a dia. Seguindo em frente aqui, que o nosso tempo está avançando, mesma coisa aplicado às políticas de proteção de dados. Agora falar um pouquinho de Lei Geral de Proteção de Dados, né? Também o colaborador deve conhecer e cumprir as políticas ligadas à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, as políticas de proteção de dados. E aqui é o primeiro ponto que a gente fala, tratar somente finalidades justificadas. Tá? Isso aqui é uma linguagem técnica da lei, traduzindo, fazer somente o que é para fazer. É isso que fala aqui, né? Tratar somente finalidades justificadas. Cara, fazer somente o que é para fazer, tá? Cuidado, de novo, é o mesmo caso aqui na Lei Geral de Proteção de Dados. Cuidado com o desvio de processo. Era para eu fazer isso aqui, era para eu fazer sempre desse jeito, mas agora, ou por iniciativa minha ou de alguém, eu estou fazendo diferente, e esse diferente pode estar violando a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Lembra aqui, ó, o que a gente fala de tratamento regular é o correto da lei, e tratamento irregular é o incorreto perante a lei, né? O que é tratamento regular? Processos da empresa. Fazer do jeito que a empresa te orientou. Ah, mas Paulo, eu estou fazendo aqui do jeito que a empresa me orientou e está errado. Sim, mas aí talvez a culpa não é tua, a culpa é da empresa, né, que não documentou, não analisou o processo adequadamente. O problema é quando você, colaborador, né, por iniciativa sua, empreende a ação irregular. Legal? Tratamento regular, processos da empresa. Fazer o que tu foi orientado, do jeito que foi orientado, sem casos excepcionais, e num caso excepcional, acenda um alerta. O que é o tratamento irregular? Exceções ou iniciativas do colaborador. Eu resolvi pegar os dados aqui
e fazer uma coisa diferente. Mas eu resolvi por minha conta, por conta própria, sem falar com ninguém, sem aprovar nada, e eu acho que é mais legal pegar esse Excel, mandar para o meu e-mail de casa, a gente vê isso acontecendo nas empresas, né? Ah, eu resolvi que eu vou pegar esse Excel aqui, cheio de contatos da empresa, vou mandar para o meu Gmail para fazer um trabalho no fim de semana e trazer tudo pronto na semana que vem. Pronto, vazamento de dados. Mandar informações para fora do ambiente da empresa, né? Claro, quando isso não está previsto num procedimento formal da empresa, né? É potencial vazamento de dados. Então, muito cuidado com as exceções e com as iniciativas. Mas eu também não quero matar aqui a inovação. A inovação ela é importante. Então, se você no seu local de trabalho identificou uma melhoria de processo, conversa com mais alguém. Chama o setor de TI, chama a segurança, chama todo mundo, diz, ó, eu tenho uma melhoria aqui, ó, vamos fazer? Daí não passa a ser uma iniciativa sua, passa a ser algo, né, de um grupo colegiado. Seguindo aqui, estamos quase terminando o nosso tempo, né? Outro ponto importante dos colaboradores nas políticas de proteção de dados é atenção aos dados sensíveis e de menores. Lembrem-se disso. Perante a Lei Geral de Proteção de Dados, dados de menores precisam de um cuidado extra. Tá lá na lei o que é, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas se você no seu dia a dia manuseia dados de menores, dá uma chamada no pessoal da proteção de dados, né? Vê se eles estão cientes disso, se o seu tratamento de dados está adequado. Dados de menores requerem uma atenção a mais, e dados sensíveis, nos termos da lei, também requerem uma atenção a mais. O que é um dado sensível? Tem vários, né? Mas basicamente informação médica. Se você no seu dia a dia manuseia informação médica, biomédica, biométrica, étnica, racial, religiosa, político-partidária, básica psicológica também, se não me engano, basicamente é isso, tá? Então, informações assim mais de saúde, chama o pessoal, se não fez isso ainda, da proteção de dados, tá? Que requer uma atenção a mais. Beleza, pessoal? 6 minutinhos ainda, vamos para a nossa reta final. Então a gente já sabe que o colaborador precisa ter a consciência dos ativos de informação, participar das campanhas, conhecer as políticas de segurança e as políticas de proteção de dados. E o último passo agora é o reporte de incidentes. O que é isso, né? Se você, aí no seu ambiente de trabalho, no seu local de trabalho, verificar que algo errado está acontecendo, você tem o dever de notificar incidentes. Não é assim, eu notifico se eu quiser. Não, né? O Fabiano falou isso no começo. Segurança da informação é dever de todos. Todos os colaboradores devem reportar incidentes quando identificados. Então, em primeiro lugar, o que é um incidente? Um incidente nada mais é do que uma violação de política. Tem a política de segurança, a política de proteção de dados, outras políticas, outros procedimentos da empresa. Se você identificou algum comportamento na sua área de trabalho que viola uma política de segurança, você deve reportar o incidente. Trazer um exemplo dos mais clássicos aqui, compartilhamento de senhas. É uma violação da política de segurança, né? A senha não pode ser compartilhada entre colaboradores, claro, exceto se ela está documentada para ser dessa forma. Mas uma credencial pessoal normal, tradicional, não deve ser compartilhada. Então, se você observou o compartilhamento, reporta incidente. E uma coisa muito legal, vocês podem reportar incidentes para si próprios, não tem problema, tá? Demonstra boa fé. Vai lá e reporta. Hoje, né, eu precisei fazer uma coisa errada. Eu precisei compartilhar a senha com um colega para resolver um problema de cliente. E registre um incidente para si mesmo, não tem problema. É uma boa prática, tá? Um colega compartilhou uma senha contigo, registre um incidente para ti mesmo, tá? Isso está avisando a área de segurança que algo errado aconteceu e que eles precisam melhorar o processo, tá? Então, mesmo que você fez algo errado, com uma boa intenção de ajudar um cliente, resolver um problema de um cliente, resolver um problema de um colega, você fez algo errado com uma boa intenção.
registre um incidente para si mesmo. Tudo de incorreto, de inadequado que vocês observarem na área de trabalho, vocês devem registrar incidentes, tá? Conheça os canais para reporte de incidentes. Certamente aqui na empresa tem vários canais para reporte de incidentes. Esse é o último slide, então fica a última dica como muito importante. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem na área de segurança da informação, privacidade e proteção de dados, sempre fale com alguém, tá? Sempre consulte o seu superior imediato, tá? Ah, não sei se eu posso ou não posso fazer a coisa aqui. Consulta teu superior imediato, tá? Ah, eu não sei se isso está certo ou está errado. Eu não sei se tal coisa é um incidente. Bom, se tu está em dúvida se é um incidente, já registra, porque pode ser, né? Consulte o seu superior imediato. Consulte, quando possível e aplicável, a área de tecnologia da informação. Consulte a área de segurança da informação e consulte também a área de privacidade e proteção de dados. Então, esses 4 aqui são os pontos principais de contato. Qualquer dúvida que você tiver na segurança da informação, nas políticas de segurança, entre em contato com o seu superior imediato, setor de TI, segurança da informação e proteção de dados. Beleza, pessoal? Terminamos aqui o nosso roteiro, então. Espero aí ter contribuído com a conscientização da segurança e esclarecido dúvidas, né? Pô, eu tô no dia a dia trabalhando, não sei o que fazer. Agora já tem alguns caminhos aqui, né? Consultar a política, cumprir a política. Então, esse é o principal para o colaborador, assim, ter a dúvida do seu papel e do que fazer em um caso de dúvida ou de incidente. Obrigado, pessoal. Tenham todos uma boa, uma excelente semana. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E para mais conteúdos como esse, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Para conhecer mais sobre o nosso trabalho de consultoria na área de segurança da informação, privacidade e proteção de dados, acesse o nosso site trackerconsultoria.com.br.